Então, obrigada, gratidão por vocês estarem aqui. Amém? A gente veio essa semana estudando sobre pecados. O orgulho, a inveja, a soberba. Que são pecados que a gente muitas vezes comete no nosso dia a dia. E a gente não se dá conta de que a gente está cometendo esses pecados. Então eu decidi vir nessa linhagem essa semana de todos esses pecados que nos afastam da presença de Deus, que nos afastam da gente conseguir enxergar as coisas no mundo espiritual e nesse físico. Porque esses pecados nos bloqueiam de enxergar, de ouvir e de receber bênçãos do Senhor na nossa vida. Amém? Então, hoje a gente vai falar, para a gente fechar esses temas, hoje nós vamos falar sobre arrogância, altivez, altivez. Vamos falar sobre a vaidade, a rebeldia, contendas e divisões e hipocrisia. Amém? Então, eu decidi trazer esses pontos sobre esses pecados, porque é algo que a gente comete normalmente todos os dias. E a gente acha que isso não é pecado. A gente acha que é normal. Não é verdade? A gente acha que é normal e a gente continua pecando e... Jailson, bom dia. E a gente acha que tá tudo ok e muitas vezes a gente fica ali perguntando a Deus o que é que tá acontecendo, porque nossa vida não anda, porque o que é que está acontecendo, que muita gente consegue avançar e a gente está muitas vezes bloqueado, ou nossa vida parada, porque na verdade a gente não está parado. Se a gente está vivo, a nossa vida não está parada. Só que a nossa vida não acontece no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas muitas vezes nós estamos parados em uma certa situação e não sabemos o que está acontecendo. E devido a muitos pecados, os quais a gente não reconhece como pecado, a nossa vida continua meio que estagnada. Amém? Então, a gente poderia andar no tempo com Deus, sabendo esperar no tempo com Deus, é muito melhor do que fazer as coisas pela força do nosso braço. Amém? Então, vamos começar. Se você puder, compartilhar esse vídeo para alguém, se você sentir no seu coração, de pessoas que precisam ouvir sobre essa palavra. Amém? Vamos consagrar essa live ao Senhor Jesus. E que essa palavra possa falar com vocês. Amém? Quem puder, feche os olhos. E como diz meus irmãozinhos, vamos tocar fogo no mundo. Amém? Querido Espírito Santo, eu chamo a tua doce presença. Eu quero consagrar essa live a ti. Eu quero consagrar cada palavra que sai da minha boca. Eu quero, Pai, que o Senhor, te pedir que o Senhor possa abençoar cada pessoa que vai assistir agora e cada pessoa que vai assistir depois dessa live. Bendito seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, Senhor Jesus. Glorificado seja o nosso Pai, o grande eu sou. Espírito Santo, meu amigo, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por cada palavra, eu te agradeço por essa sexta-feira que começou abençoada. Eu me diminuo para que o Senhor cresça, eu tiro todo soberba, todo orgulho, toda altivez do meu coração. E eu me digo, Senhor, que eu não sou nada sem o Senhor. Se faz presente aqui, fala através da minha boca, que o teu amor, a tua graça, a tua paz, Pai, resplandeça em tudo que eu fizer, falar
Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por essa semana que passou. Obrigada porque aqui nós estamos aprendendo com o teu conselho, a tua ordem, a tua direção. É assim que eu te agradeço, eu te glorifico, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Bom dia, Daniele. A paz, minha linda. Então, vamos iniciar essa live. Essa live hoje vai falar sobre pecados que muitas vezes a gente acha que a gente não está cometendo, ou que não é pecado. E falar sobre tais pecados, para mim, tem sido uma guerra, porque quando eu falo para vocês, e muita coisa que eu achava que era normal, não é. Então, muitos pecados que vemos hoje não começam no comportamento, mas no nosso coração. Travou? Acho que travou aqui, mas já voltou. Tá tudo bem aí com vocês? Travou o vídeo ou tá ok? Me falem. Paz do Senhor, Alexandra. Então vamos voltar. Muitos pecados que vemos hoje, eles não começam no nosso comportamento, eles começam no nosso coração. Antes da queda visível, existe uma queda interior. Então a guerra, normalmente, e os pecados, eles começam aqui. Não é desse lado aqui, que é o coração. Só que muitas vezes a gente não percebe e vai passando e cada vez mais vai se proliferando aqueles pecados. Antes da queda visível, existe uma queda interior. Deus quer tratar não só o que fazemos, mas quem nós somos por dentro. Amém? Bom dia, Luciene. Então Deus, ele precisa primeiro nos tratar por dentro. São etapas da nossa vida onde Deus vem tratando por dentro para depois tratar a parte externa. Amém? Em Jeremias 17:9 fala assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ou em outra versão diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem o poderá conhecer? Deus conhece a corrupção incorrigível do coração natural. Portanto, disse a Nicodemos que ninguém, por mais culto e moral que possa ser, poderá ver ou entrar no reino de Deus, e que deve haver um novo nascimento. Então Nicodemos era um mestre daquela época que era muito culto, muito entendido. A paz do Senhor, Gislene. Só que Nicodemos não entendia das coisas espirituais. E muitos hoje de nós somos muitos cristãos mesmo. Eles são muito conhecidos da palavra. Tem muito conhecimento, tem muito intelectual. Mas no espiritual eles não têm. Bom dia, Felipe. Deus abençoe você. E muitas pessoas acham que pelo seu intelecto eles conseguem tocar em corações de pessoas. Mas não é através do intelecto. É através do espiritual. É no nosso coração. É na simplicidade do nosso coração. Então Nicodemos, nessa época de Jesus, ele era um mestre, top blaster master. E ele tinha conhecimento das passagens bíblicas. Mas ele não tinha esse conhecimento do espiritual. Amém? Então a Bíblia registra a história de homens que erraram. Não para nos... A Bíblia registra a história de homens que erraram. Não para nos acusar, mas para nos alertar. Então, a história da Bíblia é uma história de muitos homens que erraram. Muitos homens que pecaram. E essas histórias da Bíblia vêm para nos alertar, para a gente não entrar no mesmo erro que eles.
Amém? A gente acha que a história do Velho Testamento, ela deve ficar ali quietinha e normalmente a gente mal usa. Não, é para a gente tirar como exemplo. Para a gente não seguir os mesmos passos que eles. Porque a história da Bíblia hoje, nos nossos dias, é muito viva. Amém? Em Coríntios 10:11 fala assim: estas coisas aconteceram como exemplo para nós. E esse exemplo é vivo até hoje. Como muitas e muitas pessoas acham que através do seu intelecto elas são algo mais do que alguém. Então, quando eu me converti para o Senhor Jesus, eu disse: Senhor Jesus, eu sei que existem pessoas que são pós-graduadas, têm teologia, e amém, isso é maravilhoso. Mas eu quero ser, Pai, eu quero aprender na escola das escolas, com o Rei dos Reis. Eu quero aprender, Pai, com a sabedoria que vem do Teu alto. Se for para eu fazer uma teologia, se for para eu aprender, amém, eu farei. Mas eu quero aprender com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o melhor dos melhores como nosso professor, como nosso amigo, como nosso orientador. Então hoje vemos pecados que ainda são comuns, como a arrogância, que é a altivez, vaidade, rebeldia, contendas e divisões e hipocrisia. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de pecados. Porque é algo que vem acontecendo muito dentro das igrejas, no meio cristão. Eu não vou falar nem do meio das pessoas do mundo, porque isso é normal para eles. Mas para nós que somos cristãos, que estamos lendo a palavra, que estamos aprendendo, muitas vezes a gente deixa passar esse tipo de pecado e a gente acha que está tudo ok. Amém, irmã Gilene. Amém. A teologia, quem sou eu para dizer? A teologia é maravilhoso. É abençoado. Mas se você puder, peça sabedoria, conhecimento e discernimento ao Espírito Santo, Ele vai te dar. Eu disse: Senhor, amém, se for para eu fazer teologia, eu farei, mas eu quero aprender com o Senhor. Eu quero aprender as coisas que vêm do alto. Porque tudo que vem do alto, não tem erro, não tem engano. Tudo que vem do alto é a melhor sabedoria que você pode aprender. Exatamente, irmã Girlene. Exatamente. Então eu pedi ao Senhor para aprender com Ele, com o professor, com o melhor professor que existe, que se chama Espírito Santo. E assim Ele vem me ensinando. Amém? Então vamos falar da arrogância ou altivez. Olhar superior, desprezo pelos outros. Normalmente nós cristãos, quando a gente sabe muito, a gente tem o costume de olhar por cima outras pessoas. A gente tem o costume de colocar o sentimento no nosso coração de que a gente sabe mais do que outras pessoas. Porque a gente estudou, porque a gente é isso, porque a gente é aquilo. E como eu falei ontem, na verdade, irmão, você não é nada, você é pó da terra. Você é pó da terra. E se o Senhor quiser te levar hoje, essa sua arrogância e altivez de olhar as pessoas como como uma pessoa soberba, olhar por cima, vai servir de quê? Nada. Amém? Então por isso que é muito importante a gente reconhecer quem nós somos. E qual o nosso lugar nessa terra. A gente não veio para ser superior. A gente veio para servir. Amém? Então, arrogância e altivez, olhar superior e desprezo pelos outros. Normalmente, pessoas que estão muitos anos, eu já vi pessoas que estão muitos anos que estão ensinando, que estão na internet, que estão pregando, pessoas que chegam assim e dizem assim: ah, irmã, você é uma nova convertida, você é uma bebezinha. Eu já estou há muitos anos pregando, já estou há muitos anos no Evangelho. Amém, irmão. Mas sabe algo que eu peço a Deus todos os dias? Senhor, me deixe ser como criança. Porque são as crianças que agradam o coração de Deus. É criança que agrada o coração de Deus. Como Jesus falou: deixem vir a mim os pequeninos.
Então, amém, quando as pessoas dizem assim, não, mas você é uma bebê. Amém, eu quero continuar como uma bebê até o resto da minha vida. Porque se eu não tiver como uma criança, se eu permitir que a arrogância entre no meu coração, eu me perco. Em Provérbios 21:14, deixa eu abrir aqui em Provérbios 21:14. Em Provérbios 21:4, fala assim, olhar altivo e coração orgulhoso são pecado. O orgulho é pecado. A altivez é pecado. Quando você olha por cima, você se acha melhor do que outra pessoa, você já está pecando. Quem é você, pó da terra? Isso significa que o orgulho não considera tais coisas como pecado. Então, muitas vezes, nós sentimos orgulho e a gente acha que a gente não está pecando. A gente acha que está tudo ok. E Deus está vendo o seu orgulho, a sua soberba, por se achar mais do que outras pessoas, por se achar superior a outras pessoas. Bom dia, Teixeira, Deus abençoe. Exatamente, Felipe. Exatamente. Arrogância ou altivez é quando a pessoa se acha melhor, mais certa, mais espiritual ou mais importante do que outras pessoas. A paz do Senhor Jesus. Então, quando nós nos achamos melhores do que outras pessoas, a gente já começou a se perder. Amém? Exemplo bíblico, Faraó, em Êxodo 5:2. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Veja o tamanho da soberba arrogância desse homem. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Ele se achava muito mais do que Deus. Faraó desprezou Deus, Moisés e o povo. Sua altivez fechou o seu coração e trouxe juízo. E é o que muitos de nós fazemos hoje. A gente fecha o nosso coração por achar que já sabemos de tudo. Por achar que já estamos num patamar que somos PhD na palavra, PhD no que a gente faz, PhD no nosso trabalho. Mas quando eu me diminuo, é que o Senhor cresce. Quando eu sou humilde, é que eu agrado o coração de Deus. Altivez fecha os ouvidos para Deus. Então, quando você se sente tão arrogante, você está fechando os ouvidos para que Deus te ouça. Amém? Hoje a gente peca assim. Quando desprezamos pessoas simples, muitas vezes a gente só se aproxima de pessoas que têm algo a nos oferecer. E isso não é servir. Servir é quando eu sei quando uma pessoa não tem nada para me dar. E mesmo assim eu faço de coração. Quando eu sei que uma pessoa não vai me aplaudir, quando eu sei que uma pessoa não vai me servir, quando eu sei que uma pessoa não vai me dar nada. Mas eu vou lá e dou o meu melhor para ela. Eu quebro a altivez, a arrogância. Eu desfaço ela. Quando não aceitamos correção, muitas vezes a gente não aceita que a gente está errado. A gente não aceita de que a gente precisa ser corrigido. Porque nós sabemos muito, porque nós somos cristãos há 20, 30 anos. A gente sempre acha que não precisa de correção, que não precisa se diminuir. Não se diminuir no sentido, eu sou coitadinho, não. Mas a gente precisa, muitas vezes, dar um passo para trás. E ouvir e aprender. Quando achamos que só nós estamos certos, foi o que eu falei ontem. Quando falamos com dureza e arrogância. Eu sou nordestina, né? Para quem não me conhece, eu sou nordestina. E normalmente os nordestinos, eles falam com ar de arrogância. Mas não é porque eles são arrogantes. Mas é porque é a forma mesmo do nordestino. De falar, muitas vezes, não tem a sabedoria de saber falar com mais humildade. E aí soa muitas vezes como arrogância. Mas muitas vezes é isso, muitas vezes é arrogância mesmo. Quando achamos que sabemos mais do que a Bíblia. Eita, Jesus, essa é forte. A gente muitas vezes acha que sabe mais que a Bíblia, né?
Chega um tempo que eu queria falar o que Deus tinha que fazer para mim. Veja que arrogância. Quem sou eu? Na fila do pão. Para dizer a Deus o que Deus tem que me dizer o que fazer. Ou, muitas vezes, a gente acha que a gente sabe mais do que a Bíblia. Arrogância. Altivez tomando conta. Amém? Que você possa ser mais humilde. Para entender que você não sabe mais que todo mundo. Que você precisa de correção. De que nem sempre você está certo. E que a dureza do coração vai te afastar de Deus. E que você não sabe mais que a Bíblia. Amém? Então vamos para a vaidade. A vaidade é quando a gente busca a glória para si. Em Gálatas 6:3. Gálatas 6:3 fala assim: Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada. Ou em outra versão fala assim: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, muitas vezes a gente acha que a gente é alguma coisa. E o Senhor nos lembra do quanto a gente é pó da terra. Refere-se ao crente que a seus próprios olhos se coloca acima daquele que fracassou. Isso revela alguém que tem a ideia presunçosa de que ele é tanto moral quanto espiritual superior ao que ele realmente é. Então, muitas vezes, nós nos colocamos acima do que a gente é. A gente se coloca sempre muito mais acima, sendo que a gente tem que ser humilde para entender que quando a gente acha que a gente sabe, é que a gente não sabe nada. Quando eu penso que sei, é que eu não sei de nada. Amém? Então que a vaidade não entre no teu coração, para você não entender e saber que você não sabe de nada. Quando você acha que você sabe, é que você não sabe. Shalom, Tainara. Deus abençoe, minha linda. Quando eu acho que eu sei, é que o Senhor me mostra o quanto eu tenho que aprender e me diminuir e calar minha boca e entender que eu sou pó da terra e que eu estou aqui para aprender. Amém? É viver como aparecer, para ser reconhecido, para ser exaltado. Então a vaidade muitas vezes nos leva a querer ser exaltado pelas pessoas, a querer aparecer pelo aquilo que a gente sabe. Ou crescer em cima daquilo que a gente aprendeu. Tem pessoas que eu conheço que fizeram muitos cursos de teologia e sabem falar da palavra como ninguém. É maravilhoso, amém. Mas quando aquela pessoa abre a boca, você vê que ela tem muito intelecto. Mas unção, comunhão com Deus, ela não tem. Então que você seja essa pessoa que busque mais a comunhão com Deus, que tenha a unção de Deus, que consiga ouvir a voz do Espírito Santo. Não só o intelecto é maravilhoso, mas a unção dos dois, aí você se torna uma bomba para o inferno. Amém? Exemplo bíblico. Herodes Agripa, em Atos 12, 21, 23. O povo gritou: voz de Deus e não voz do homem. Aleluia. Ele aceitou a glória e Deus o feriu. Amém? É forte. Se a gente pode tirar uma lição com essa palavra, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então Herodes, nessa época, ele queria a glória e ele não queria ouvir Deus. Quando a gente quer a glória e não ouve Deus, como eu falei esses dias, gente, eu tenho medo, não é nem de homens, eu tenho medo quando Deus desce com a espada dele. Deus manda um anjo e o anjo desce com a espada. É pesado. É muito pesado. Hoje a gente peca assim. Quando fazemos coisas boas só para postar. A vaidade está ali. Então a gente só mostra o bem nas redes sociais. A gente só mostra que é bom nas redes sociais, na frente das pessoas.
E nas costas, no oculto, a gente não é nada daquilo que a gente está postando. Então é a vaidade ruminando no seu coração, no seu corpo, alma e espírito, para que você mostre que você é aquilo que você não é realmente no secreto. Quando queremos aplausos mais do que a aprovação de Deus, quando nos ofendemos por não sermos reconhecidos. Quantas pessoas aqui já serviu e não foi reconhecido? E aí você fica mal, você se sente ofendido, você se sente esquecido. Mas Deus não nos chamou para a gente servir e ter aplauso. Deus nos chamou para a gente servir e saber se a gente está fazendo a vontade dele. Se realmente a gente está fazendo a vontade do Pai. Quando a gente serve só se formos vistos, é o caso que eu falei essa semana. Você realmente é uma pessoa que serve a Deus, que gosta de servir a pessoas que você nem conhece, que nunca vai ver na vida? Como, por exemplo, sair de um banheiro público que estava todo cheio ali, todo cheio de papel, e você deixar melhor para a próxima pessoa que vem. Mesmo que você não conheça a pessoa, mesmo que você nunca vá ver. Mas você fez isso não por querer aplauso, mas porque você é uma pessoa que gosta de servir. E servir a Deus realmente é o que você faz no seu secreto, não é para aparecer para as pessoas. Quando você faz para querer aplausos, é a vaidade que está tomando conta da sua vida. Amém? Então vamos para a rebeldia, a desobediência consciente. É quando você tem consciência daquilo, mesmo assim você continua desobedecendo. Em 1 Samuel 15, 23, fala assim: a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Nossa. A feitiçaria, a gente acha que é só os feiticeiros que faz, que é só os macumbeiros que faz, que é só os bruxos que faz. Não é não. Quando você desobedece o que está na palavra, quando você desobedece a Deus, você está praticando o pecado da feitiçaria. E feitiçaria a gente comete muitas vezes e a gente nem percebe que está cometendo. Um exemplo, o rei Saul. Em 1 Samuel 15, 9 e 23. Deixa eu abrir aqui. 1 Samuel. Se poder, abra sua Bíblia. 1 Samuel 15. Do 9 ao 23. 1 Samuel, que diz assim: Deus mandou Samuel destruir tudo. Não, Deus mandou Saul destruir tudo. Dos amalequitas. Deus mandou Saul destruir tudo dos amalequitas. Tudo, não deixar nada. E Saul poupou aquilo que ele queria. E tentou se justificar para Deus. Ou seja, ele foi rebelde. Por quê? Porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele se achava tão bom que ele não fez aquilo que Deus mandou, mas ele fez aquilo que a vontade dele queria. Ou seja, ele cometeu o pecado da rebeldia, que é quando você desobedece mesmo consciente de que você está errado, e você continua desobedecendo. Então, obediência parcial é desobediência total. Quando eu obedeço só em alguns pontos, eu estou desobedecendo totalmente. Que foi o que Saul fez. Hoje, quando a gente peca dessa forma, quando escolhemos o que vamos obedecer na Bíblia, a gente só quer obedecer algumas coisas e outras não. Então, algumas coisas servem, outras coisas não servem.
quando resistimos à correção. A gente é corrigido muitas vezes por um líder, por um pastor e até mesmo pelo Espírito Santo. E a gente muitas vezes não quer aceitar a correção. Então a gente está sendo rebelde. Quando queremos adaptar a palavra ao nosso desejo, quando a palavra não é o tudo da nossa vida, é só em alguns pontos, e quando dizemos assim, Deus entende para se justificar ao seu pecado. Esse é forte. Muitas vezes a gente quer colocar Deus de acordo com as nossas vontades, e a gente está cometendo o pecado da rebeldia, e a gente não está agradando a Deus. E muitas vezes, para justificar o nosso pecado, a gente diz assim, não, Deus vai me entender. Só que Deus está vendo a rebeldia do seu coração. Porque a rebeldia começa aqui, ó. E aqui. Amém? Então vamos para contendas e divisões. Contendas e divisões, brigas, facções e rupturas. Em Provérbios 13:10, fala assim. Provérbios 13, versículo 10. É isso mesmo. Da soberba só resulta a contenda. Ou em outra versão diz assim: certamente a soberba dará à luz a contenda, mas com os avisados se encontra a sabedoria. A soberba é o fundamento de todo o pecado. Vem de Satanás, assim como a humildade vem de Cristo. A soberba gera contenda, porque o soberbo sempre está procurando o seu próprio bem. E é verdade. O soberbo, ele sempre procura o seu bem. Sempre é ele. Ele é para mim, por mim. Já a humildade, que só pode ser dada por Cristo, gera sabedoria. O Espírito Santo chama tais pessoas os humildes, de os avisados. Amém? A soberba é um espírito de discussão. Não, desculpa, contenda. A contenda e divisão é o espírito de discussão, de separação, de racha. Então, através de contendas e divisões, as rachas acontecem entre as pessoas, igrejas, amigos, família, as facções, as brigas, as rupturas. Amém? Exemplo bíblico, Corá, Datã e Abirão, em Números 16, que fala assim: eles se levantaram contra Moisés e dividiram o povo. Então Moisés foi levantado para libertar o povo de Deus. Mas se levantou Corá, Datã e Abirão, que se levantaram contra Moisés, se levantaram contra o ungido de Deus. E meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não se levanta contra o ungido de Deus não, porque a espada é pesada. Hoje o que acontece muito no meio cristão é cristão falando mal do cristão, cristão se levantando contra cristão, pastor contra pastor. Sempre há essa divisão. Na internet nem se fala. Então, que a gente possa ser como Davi. Quem sou eu de me levantar contra um ungido de Deus? Quem sou eu de me levantar contra aqueles que Deus levantou? Se Deus quiser abater, Deus vai abater. Então você não tem que se preocupar em ficar falando mal, em causando contendas na internet, divisões, falando mal de pessoas. Porque Deus está vendo todas as coisas. A gente pode esconder, a gente pode se esconder das pessoas. Mas de Deus, Deus está vendo tudo. Deus está vendo o que muitos estão fazendo com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Então você... Só um minuto aqui.
Então a gente pode esconder muitas vezes de pessoas, mas de Deus não. Então você não tem que se preocupar porque um pastor está falando mal de outro, porque um irmão está falando mal de outro na internet, porque um está cometendo algo errado e você se levanta ali para causar briga, contenda. Porque quem é você para falar mal de um ungido de Deus? E se essa pessoa não é uma ungida de Deus, se ela não está nos caminhos de Deus, em uma hora Deus vai fazer justiça. Porque a gente muitas vezes quer mandar o que Deus tem que fazer. Mas quem somos nós? Que a gente possa ser como Davi. Que mesmo Saul perseguindo ele, tentando matá-lo, ele jamais se levantou contra Saul. Porque ele sabia que foi Deus que colocou ele ali. Então, se Deus colocou ele ali, Deus também ia tirar. Se assim for a vontade de Deus. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Porque se for de Deus, vai crescer. Se não for de Deus, uma hora Deus tira. Amém? Então, uma lição que a gente possa tirar hoje é: Deus leva a divisão muito a sério. Então, Deus leva a divisão que muitas vezes uns causam contra os outros a sério. Então, não seja você a se levantar. Entregue nas mãos de Deus. Diga: Senhor, aquela pessoa ali está pecando contra a tua palavra, ou fazendo coisa errada, ou mentindo, ou causando confusão, ou sendo soberbo, seja lá o que for que outras pessoas estejam fazendo. Senhor, que seja feito a tua vontade, não a minha. Porque a gente se acha muitas vezes justo juiz, né? A gente se acha muito santarrão. A paz do Senhor, Genival. Só que quanto mais a gente se acha o certo para falar mal de outras pessoas, para causar contendas e divisões, Deus nos lembra que a gente não é nada. Então não seja você a causar brigas e contendas, mas seja você a entregar a Deus, porque Deus sabe o que fazer de todas as coisas. Nada passa em oculto. Amém? Então, Provérbios 6, 16 ao 19 fala assim: o que semeia contenda entre irmãos. Hoje quando a gente causa briga na igreja, são as contendas, as divisões. Quando a gente espalha fofoca, quando a gente toma um partido A ou partido B, tá certo? Quando não perdoamos, quando rompemos relacionamento por orgulho. Então, que você não seja a pessoa que causa e traz contendas e divisões, mas você seja neutro para entender e ficar do lado de Deus. Que uma hora Deus vai saber quem Ele levanta e quem Ele abate. Ele é o justo juiz. O Espírito Santo é o justo juiz, não nós. Amém? E para a gente falar o último sobre hipocrisia. Eu estou passando só uma pincelada assim, porque assim, se eu fosse falar sobre cada um, realmente eu teria que pegar cada um para falar em um dia. Porque assim, em cada pecado, como por exemplo a hipocrisia, é muita coisa para se falar. Mas eu estou passando uma pincelada só para vocês poderem entender que muitas vezes a gente comete esses pecados e a gente acha que a gente está fazendo as coisas corretas. Mas não, a gente está pecando. Hipocrisia, aparência sem transformação. Em Mateus 23, 27 fala assim: por fora formosos, por dentro cheio de podridão. Amém? É parecer santo, mas viver sem arrependimento real. É o crente que não é crente. É o cristão que não é cristão. É o evangélico que não é evangélico. Que por fora é palavras bonitas, é aparência formosa, é aparência de um cristão, mas por dentro contaminado, podre, sujo. Exemplo bíblico: fariseus.
Em Mateus 23, 1, 5, eles ensinavam, mas não viviam. Então, quantas pessoas hoje ensinam coisas que não vivem? Quantas pessoas hoje falam coisas em púlpitos, sendo que elas não estão fazendo aquilo? É igual eu dizer assim, ó, vamos jejuar pra gente se santificar. Aí todo mundo jejua, menos eu. Então eu gosto de mandar as pessoas jejuar para parecer a correta, a santa, mas no final eu não estou jejuando. É eu mandar o irmão, larga o pecado, larga essa tua soberba, larga a prostituição, larga de trair as pessoas, sendo que eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou sendo hipócrita. E é o que os fariseus eram muito hoje, antigamente. E hoje muitos cristãos são. Então, se você é aquela pessoa que na aparência você é uma coisa e no oculto você é outra, irmão, cuidado. Porque uma hora o Senhor vai descer. Uma hora o Senhor desce. E lembra? Eu não tenho medo dos homens, é quando Deus desce com a espada. Quando o anjo do Senhor desce com a espada, é pesada. E o Senhor, Ele tem muita misericórdia, porque o Senhor vai nos dando tempo para a gente se arrepender dos pecados. Vai nos dando tempo para a gente se consertar. Vai nos dando tempo e vai tendo misericórdia. Quem não tem misericórdia somos nós. Ou os anjos. Os anjos, eles fazem aquilo que Deus manda. Mas o Senhor, Ele tem muita misericórdia para que a gente venha se arrepender. Amém? Então, os fariseus daquela época, eles mostravam-se algo que não eram. É igual um crente que... É forte isso que eu vou falar, mas eu preciso falar. Eu boto uma saia lá no chão, uma blusa cobrindo até os dedos, uso uma roupa de crente, mas a minha boca não para de falar mal de outras pessoas. Aleluia! A minha boca não para de julgar as pessoas. A minha boca não para de fofocar das pessoas. Mas na aparência, eu sou crente. O meu cabelo está arrastando no chão. A saia está arrastando. Mas a minha língua é podre. Isso é ser hipócrita. É eu me achar santa, mas a minha mente não para de julgar as pessoas. Amém? Então, Deus não quer aparência, Ele quer verdade. Se você é só aparente, irmão, cuidado que Deus uma hora Ele desce. Em Salmo 51, 6 fala assim: Tu te deleitas na verdade no íntimo. Amém? Hoje a gente peca assim. Quando fingimos espiritualidade quando não somos, quando julgamos os outros, quando escondemos pecado, a gente esconde dos líderes, das pessoas, mas de Deus está vendo tudo. Quando falamos bonito, queremos ser, o bonitão nas redes sociais, que é o que muito hoje é uma briga por quem fala mais bonito, por quem fala mais, quem é mais intelectual, quem é mais PhD em teologia, mas não vivemos aquilo. A gente fala bonito, mas a gente não vive aquilo. Quando queremos imagem e não caráter. A gente quer imagem, que as pessoas nos procurem pelo que a gente fala, mas o nosso caráter está totalmente corrompido. Amém? E para concluirmos, todos esses pecados têm algo em comum. Eles nascem quando o coração não quer se submeter a Deus. Tiago 4,6 fala assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então busque a humildade. Busque se santificar todos os dias. Busque ser aquilo que você fala, não o que você só mostra. Deus não revela para humilhar, mas para curar. Onde há arrependimento, há restauração. Provérbios 28,13 fala que o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então há tempo para nós sim, para a gente se arrepender de tais pecados. Amém? E que você possa fazer essa oração
hoje. Senhor, livra-nos da arrogância, da vaidade, da rebeldia, das divisões e da hipocrisia. Dá-nos um coração humilde, ensinável e verdadeiro diante de Ti. Amém. Que você possa orar hoje ao Senhor, para que o Senhor limpe você e tire de você toda arrogância, vaidade, rebeldia, toda divisão e toda hipocrisia que muitas vezes nós causamos através da nossa boca, do nosso coração, da nossa mente, e que nós causamos muitas vezes na vida de outras pessoas. Mas nós mostramos para as pessoas que nós somos santos, que nós somos crentes, que nós somos melhores do que outros, mas o nosso coração está totalmente corrompido. Mas Deus, o que Deus quer é humildade, para que Ele possa nos renovar com a sua misericórdia. Amém? Que o Senhor possa abençoar vocês nesse final de semana. Espero que essa semana tenha sido tão maravilhosa quanto tem sido para mim, em poder falar desses tipos de pecados que muitas vezes a gente comete e acha que não